Entramos no lugar santíssimo, que não é físico, mas dimensional, a tua santa presença, para rogar da tua graça, Senhor, como teus filhos, para que o Senhor dê testemunho de Jesus e traga eficácia à pregação do Evangelho. Convence do pecado, da justiça, do juízo, contrista para arrependimento, Senhor. Atrai vidas à fé, liberta o cativo, o oprimido, traz, Senhor, a paz que vem pelo perdão para aquele que se arrepende e crê. Opera poderosamente neste lugar, que teu Espírito encontre liberdade e que tua palavra seja enviada viva e poderosa do alto, para ser o martelo que esmiuça a penha, a espada afiada de dois gumes, que vai ao recôndito do ser humano, que lhe revela e que lhe revela Deus. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios. Capítulo de número 2. Aos Efésios, capítulo 2. Leremos do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Aos Efésios 2, do 1 ao 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Podeis assentar. É sempre bom lembrar, irmãos, que as cartas, as epístolas, que estão no Novo Testamento, foram endereçadas a igrejas, às vezes a ministros do Evangelho. Portanto, elas falam do que aconteceu aos crentes. Não é como uma pregação evangelística, onde eu vou falar daquilo que pode acontecer a alguém se ele crer. Jesus, em suas pregações nos evangelhos, de modo particular no Evangelho de João, convidava as pessoas a vir a ele, a crer nele. Pregava mensagens evangelísticas para que pessoas pudessem se converter. As epístolas, nós as tomamos para pregar mensagens evangelísticas, mas elas foram endereçadas à igreja, elas recapitulam o que aconteceu a pessoas que já se converteram. Ela fala da mudança que houve, do que elas passaram a ter que antes não tinham, através da conversão a Cristo. E aqui no verso 1, Paulo diz aos crentes de Éfeso:
e vos vivificou, Deus vos vivificou, lhes deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, o estado anterior daqueles efésios, quando ainda não eram convertidos, era esse estado aqui mencionado. Eles estavam mortos em ofensas e pecados. Essa morte, notadamente, não pode ser a morte física, porquanto eles, antes de converterem-se, tinham a existência física, a vida física. E aqui fala que eles estavam mortos em ofensas e pecados. Um cadáver não comete ofensas e nem pratica pecados. Então é óbvio que a morte de que se trata no texto é a morte espiritual. Eles estavam, antes da conversão, espiritualmente mortos. Jesus, inclusive, usa essa linguagem também, quando ele diz: quem ouve a minha palavra, João capítulo 5, e crê naquele que me enviou, tem, ele nem diz terá, tem, recebe quando crê, a vida eterna. Não entrará, diz o Senhor Jesus, este em condenação, mas passou da morte para a vida. Portanto, a conversão é retratada como um passar da morte para a vida. O filho pródigo da parábola, que abandona o seu pai, seu lar, e vai para lugar distante, gasta o que antecipadamente seu pai deu da herança absolutamente, e depois se arrepende do que fez e volta para a casa paterna. Ele é acolhido pelo pai, sua volta é celebrada com estas palavras. O seu pai diz: o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido, mas foi achado. Morrer na Bíblia é uma relação negativa. Estar morto é estar separado de uma fonte de vida. Por isso Tiago diz que o corpo sem o espírito está morto. O que é a morte física? É quando o espírito sai do corpo, vai prestar contas com Deus. Depois da morte segue-se o juízo. E sem o espírito humano presente no corpo, o corpo não apenas não tem movimento, seus órgãos não funcionam, mas começa tudo a se decompor, e aí o corpo torna ao pó. Portanto, a ausência daquilo que dá vida ao corpo traz ao corpo a ruína, o desfazimento, a desordem. E espiritualmente, o que nos dá vida é a presença de Deus em nós. Deus é a fonte de vida espiritual para o homem. E quando o homem está separado da comunhão com Deus, ele está separado da fonte de vida espiritual, ele está espiritualmente morto. A Bíblia não nos ensina que nós nascemos espiritualmente vivos e em algum momento morremos espiritualmente. Isso poderia ser dito de Adão, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, tinha comunhão com Deus e pecou e morreu. Aliás, Deus havia dito que no dia em que ele comesse da árvore, certamente morreria. No dia que ele comeu, exatamente no dia em que ele comeu, ele não morreu fisicamente. Mas Deus disse que no dia em que ele comesse, morreria. Então, foi a morte espiritual que foi imediata nele. E esta morte espiritual gerou por consequência também a mortalidade física. Mas depois de Adão, que caiu, os que dele vêm ao mundo, todos nós que viemos desse tronco comum do primeiro casal, chegamos a este mundo espiritualmente mortos.
porque estamos sob os efeitos da queda. Os nossos ancestrais nos comunicam os efeitos da queda que remonta a Adão. Por isso que a Bíblia diz que do injusto não se pode tirar o justo, o livro de Jó. Por isso que Davi diz: eis que eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Por isso que aqui é dito no versículo 3, lá no final, que nós éramos por natureza, por condição natural, pela forma como viemos a este mundo, filhos da ira. Já nascemos com uma natureza inimiga de Deus, uma natureza longe de Deus, que nos destinaria para a ira, para o juízo e para a condenação. Mas para nós entendermos que aqui esta morte em ofensas e pecados é realmente esta separação de Deus, nós podemos ver outras partes desta mesma carta, porque ela é autoexplicativa. Diz aqui a Bíblia, em Efésios, capítulo de número 4, versos 17, 18 e 19. E digo isto, e testifico no Senhor. Note como um autor da Bíblia inspirado não hesita. Os profetas diziam: assim diz o Senhor. O apóstolo Paulo diz assim: digo isto e testifico no Senhor. Eu garanto que isso é o Senhor que fala. Ele sabe que está escrevendo sob a autoridade divina, sobre a inspiração divina. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, os povos. Gentios era a designação para os povos em geral, que não eram judeus, como todos nós o somos aqui. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. A palavra vaidade tem o sentido de futilidade. Os pensamentos que nos vêm à mente são egoístas, caprichosos, são pensamentos concupiscentes, baixos. E a característica do homem sem Deus é que ele segue esses pensamentos que sua natureza caída lhe sugere, pensamentos fúteis, para buscar neste mundo glória, honra, para buscar posição, dinheiro, beleza estética, para autopromoção, autossatisfação dos instintos mais baixos, da concupiscência. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos de entendimento, quer dizer, com trevas do entendimento. Trevas é um termo que também pode ser representação de morte, porque as trevas não são uma coisa, são a falta de uma coisa, é a ausência da luz. Quando a luz chega, as trevas se vão. Quando o dia amanhece, as trevas fogem. Elas desaparecem. São um vazio que a luz chega para preencher. Nossa mente sem Deus é entenebrecida. Entenebrecidos no entendimento. E agora vem explicitamente o sentido de morte espiritual. Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Paulo diz: olhe, vocês são novas criaturas, não andem como vocês andavam antes, como os demais, como os povos, entenebrecidos no entendimento, na vaidade da mente, separados da vida de Deus, da fonte, que é a vida de Deus. Daí a Escritura dizer que estávamos mortos antes da conversão, porque estávamos separados da vida de Deus. A vida de Deus não se comunicava à nossa vida. Não havia comunhão com Deus. Pela ignorância deliberada do coração, que não busca Deus, que não busca entendimento,
pela dureza do coração, éramos de coração endurecido para as coisas do alto. E o resultado de uma vida de morte espiritual são ofensas e pecados. Veja o verso 19. Os quais, está falando destes que estão separados da vida de Deus, os quais, havendo perdido todo o sentimento, quer dizer, toda a sensibilidade moral, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Aqui em Efésios 2, poderíamos também ler a partir do verso 11, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ou seja, antes da conversão, erais gentios na carne, éramos dos povos, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, quer dizer, os judeus, que realizam aquela cerimônia na criança, ao 8º dia de nascimento, onde lhe é retirada uma parte do prepúcio do órgão, do caso das crianças do sexo masculino, que é a circuncisão. Os judeus nos chamavam de incircuncisão, porque não tínhamos essa exigência. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, portanto, sem a fonte de vida, separados da comunidade de Israel. Quando diz isso, não quer dizer que a comunidade de Israel tinha vida ou tinha Cristo. Os judeus também rejeitaram o Messias, na maioria. Muitos creram, os apóstolos eram judeus. Mas nós estávamos numa situação pior, porque os judeus do Velho Testamento, ao menos, tinham conhecimento das profecias messiânicas sobre Jesus, tinham as Escrituras. Nós, dos povos gentios, além de estarmos separados de Deus, de Cristo, ainda estávamos separados daquela comunidade, longe daquela comunidade que tinha conhecimento da promessa messiânica, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa. O que eu disse, não conhecíamos, não tendo esperança, note, e sem Deus no mundo. É claro que esses gentios tinham seus deuses, mas os ídolos a que eles cultuavam não eram verdadeiramente deuses. A idolatria deles revelava que eles tinham algum instinto religioso, alguma intuição religiosa, mas eles não serviam ao Deus verdadeiro, eles serviam às suas próprias representações divinas. Por isso é dito que nós não tínhamos esperança e estávamos sem Deus no mundo. Mas veja a conversão dos Efésios. Mas agora, em Cristo Jesus, verso 13, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. E aqui nós já temos um elemento importante a considerar mais adiante. É que para nós chegarmos perto de Deus, era preciso alguma coisa que expiasse a nossa culpa. Havia não apenas o pecado que nos punha em inimizade contra Deus, mas um Deus santo não poderia nos acolher sem remediar o nosso pecado, sem que sua justiça, que exigia punição, fosse satisfeita. Mas Jesus Cristo tomou o nosso lugar naquela cruz e verteu sangue para expiar a nossa culpa. Por isso diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele, Jesus, é a nossa paz. Não apenas Ele faz a nossa paz com Deus, mas Ele faz a paz entre judeus e gentios crentes. Porque agora não tem mais privilégios para os judeus quanto à salvação. Seja um judeu que recusa a Cristo, um gentio que recusa a Cristo, ambos estão condenados. Se crerem, ambos serão igualmente salvos. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios e demais, fez um,
derrubando a parede de separação que estava no meio. Agora nós temos a igreja. A igreja é o povo de Deus. Não são essas 4 paredes ou uma instituição, uma grande instituição. A igreja é um povo onde não há judeu nem gentil, senhor nem escravo, não há homem nem mulher, mas todos são um em Cristo Jesus. E o texto segue: na sua carne ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois, judeus e gentios, um novo homem, ou seja, a igreja, o corpo de Cristo, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus. Não há reconciliação com Deus para judeus ou gentios, senão pela cruz. Os judeus não têm regalias diante de Deus por serem descendentes de Abraão, a quem Deus fez promessas. Se não for pelo sangue de Cristo, se não for pela cruz, não chegarão a Deus, como nós não chegaremos a Deus sem a cruz de Cristo. Mas pela cruz, judeus e gentios são reconciliados com Deus e feito um povo. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, aos que estavam perto, porque por ele, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Podemos ver no verso de número 18, irmãos, como toda a Trindade se envolve na nossa salvação. Por ele, Jesus, temos acesso ao Pai. Jesus é o mediador da aliança. Jesus é que inaugurou um caminho de reconciliação com Deus pelo sangue que ele verteu. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outros mediadores, não há outros intercessores, só Jesus Cristo. É por ele que ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai. Mas diz em um mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. Quem nos traz a Cristo é o Espírito Santo de Deus. A igreja romana, quando nós inquirimos sua afirmação de que Maria é medianeira de todas as graças, dizendo não ser isso possível, porque a Bíblia diz em Timóteo 2,5 que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, porque nesta carta aos Efésios, no capítulo 1, diz que Jesus é que é o mediador de todas as graças, fala que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, ou seja, todas as graças, nas regiões celestiais em Cristo, quer dizer, por meio de Cristo. Quando nós dizemos isso, citamos estes textos, os romanistas tentam escapar da contradição, dizendo assim: não, é por Jesus que chegamos ao Pai, mas é por Maria que chegamos até Jesus. Maria foi uma serva do Senhor, que precisou da salvação que ele veio oferecer à humanidade. Por isso ela celebrou a vinda de Cristo, dizendo: a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em meu Salvador, em Deus, o meu Salvador. Ela também foi salva através de Jesus. Mas não é Maria que nos leva a Cristo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá testemunho através da palavra de que Jesus é o Salvador. É o Espírito Santo que nos convence do pecado e da justiça e do juízo, para que nos arrependamos. É o Espírito Santo que, através da pregação do Evangelho, abre o entendimento do homem. O Espírito Santo é que traz pessoas a Cristo, e por meio de Cristo chegamos ao Pai. É o que o texto está dizendo, porque por ele, Jesus, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, através de um mesmo Espírito Santo que nos ligou, que nos vinculou a Cristo Jesus. O texto segue, mostrando agora que a igreja pode ser representada metaforicamente como um edifício, mas não é um edifício. Nós somos as pedras desse edifício, portanto, trata-se de uma metáfora.
Diz assim, a partir do verso 19: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados. Note, nós somos edificados, nós somos como que pedras. A igreja é um edifício no sentido espiritual. Nós somos as pedras desse edifício, não é o prédio físico. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Nós estamos edificados sobre a pregação que apóstolos e profetas fizeram. E o objeto da pregação, que é o fundamento de apóstolos e profetas, é Cristo como a pedra fundamental, a rocha. A rocha da igreja é Cristo e não Pedro. Aliás, Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra. São duas palavras diferentes, uma é masculina, outra é feminina. No grego, tu és Petros, e sobre esta pedra. Petros é uma pedra que pode servir de tijolo, é pequena, faz parte do edifício. Pedro diz que todos nós somos pedras vivas, mas Petra é rocha, que sustenta, que fundamenta. Jesus é a pedra angular, é a pedra de sustentação, é o que diz aqui, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados, para a morada de Deus em Espírito. Portanto, no diálogo entre Jesus e Pedro, quando Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus disse: tu és Petros, tu és um tijolo do edifício. Mas esta confissão que tu fizeste, essa revelação que o Pai te deu de que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, é a pedra sobre a qual a igreja é edificada. Então, entendemos agora o texto. E vos vivificou, estando mortos em ofensas e pecados. Antes estavam sem Deus no mundo, sem Cristo, servindo a ídolos, a deuses. Talvez alguns servindo até a falsos cristos. Porque se você representar a Cristo, de que a Bíblia trata de forma errada, você termina criando um outro Jesus. Paulo fala disso em 2 Coríntios 11, de pessoas que estavam pregando um outro Jesus, porque representavam-no de modo diferente daquele que a Escritura apresentava. E portanto, meus irmãos, estavam sem Deus no mundo, sem Cristo, mas fomos aproximados pelo sangue, pela cruz, reconciliados com Deus pelo sangue, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E agora o apóstolo Paulo vai passar a descrever como é a vida de alguém que está morto espiritualmente. Ele está assediado por 3 elementos destruidores: o mundo, a carne e o diabo. Aliás, mesmo depois de convertidos, serão aquilo de que nós teremos que nos precaver, aquilo que teremos que resistir: o mundo, a carne e o diabo. Veja o que ele diz aí no verso 2, na descrição de como estávamos antes da conversão. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Vamos nos deter aqui no primeiro inimigo, o mundo. Quando ele fala do mundo, não está querendo falar da criação de Deus, da natureza, do cosmos. Está falando do mundo que os homens criaram, do sistema cultural corroído que os homens construíram. O mundo é o sistema de coisas ordenado sobre a terra. Se foram homens caídos que construíram a cultura, esse mundo, por mais que possam estar presentes alguns elementos nobres, a corrupção lá em cima os manipula, os faz entrar para fora dos trilhos. Vivemos num mundo corrupto.
Um mundo que valoriza a ganância, que promove a estética. Um mundo em que as pessoas perseguem umas às outras, se tiverem poder para isso. Vivemos num mundo em que as pessoas se vangloriam de suas posições e humilham aqueles que não a detêm. Um sistema corrompido. Noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Esta palavra curso me faz lembrar de um rio. Nós usamos muito essa expressão, o curso do rio, a correnteza. Se nós estávamos mortos, irmãos, obviamente, nós não poderíamos resistir ao mundo. Nós éramos levados pela correnteza. Sabe qual é a imagem que eu tenho aqui? De um cadáver jogado no rio e sendo levado. Um cadáver, um morto. Aliás, um morto dentro de um rio pode até parecer que está vivo. Um cadáver. Porque ele está tendo movimento. Mas o movimento não é dele, é do mundo. As pessoas que não têm a Cristo, elas pautam as suas vidas pelas novelas. Elas querem estar conforme a última moda deste mundo. Elas costumam dizer que são independentes, são livres, que pensam por si próprias, mas elas estão seguindo a maioria, o ambiente que as domina, buscando aceitação dentro dos grupos. Parecem a si mesmas que estão livres, mas estão sendo teleguiadas. Eu sou professor universitário, e às vezes eu vejo pessoas que foram criadas na igreja evangélica, nunca tiveram conversão, mas entram na universidade, ficam com a cabeça revirada, e às vezes elas chegam para mim e dizem assim: professor, eu aprendi como o senhor, aprendi a palavra de Deus, mas eu agora tenho pensamento próprio, agora eu penso por mim mesma. E quando eu começo a ouvir o que ela está dizendo, o que essas pessoas estão dizendo, eu começo a dizer para elas: mas isso é o que reina aqui dentro da universidade. Isso é o que estes professores, cheios de ideologias seculares, ensinam. Você não está pensando por si mesma, você está reproduzindo o discurso deles. E tem professores que chegam a dizer, alguém me testemunhou de um professor que disse isso, ele diz assim: olhe, esqueça tudo que seus pais lhe ensinaram, que nós vamos agora ter espírito crítico. E a pessoa começa a reproduzir o que aquele professor insubordinado, rebelde, está dizendo, e ela começa a achar que agora está tendo um pensamento próprio dela. E quando elas me vêm com essas conversas, eu digo: olha, você deixou de seguir a orientação do seu pai para deixar esse professor tomar o lugar de seu pai. Você não está pensando por si mesma, sendo que antes você era orientada por uma pessoa que amava você, que era capaz de dar a vida por você. E agora você está dando o lugar do seu pai para um homem ímpio, que está lhe manipulando para pensar conforme o que ele ensina, mas ele quer usar você para os fins dele. Ele não está preocupado com você como seu pai estava. Portanto, você não ganhou independência. Você apenas saiu de uma orientação protetora para uma orientação manipuladora. Andávamos segundo o curso deste mundo.
cada um querendo repetir o que está na moda, sem pensar por si mesmo. É esquisito, irmãos, nós vermos nos dias de hoje pessoas que, em outros tempos, tinham decência, postura, decoro, pessoas que recomendavam um bem vestir, por exemplo, não expondo o corpo, e agora, porque as outras coisas estão na moda, toda sorte de libertinagem está na moda, pessoas que ensinaram isso por toda a vida, de cabelos brancos, de repente mudando de opinião e seguindo a última novidade. Por que isso? Porque elas são levadas pelo mundo. Andávamos segundo o curso deste mundo. Segundo, diz aqui, vou ler de novo Efésios 2, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem é o príncipe das potestades do ar? Satanás. Os demônios, como são espíritos, estão nos ares, são poderes que estão nos ares. E Satanás é o príncipe dos demônios, das potestades do ar. Ele é o espírito que opera nos filhos da desobediência. Portanto, este mundo que o homem constrói, que o manipula, é por sua vez também constituído em última instância por Satanás, que é chamado de príncipe deste mundo e Deus deste século. Ele facilmente coloca pensamentos na mente dos homens sem Deus. Ele induz, conduz, tenta, oprime, desvia. Este mundo, ele opera nele através de seus demônios. Temos aqui o segundo elemento destruidor, Satanás. Éramos como um corpo morto boiando no rio, levados pela correnteza. Espiritualmente assim podemos ser representados. E ainda no mundo animado por este espírito maligno, por Satanás, que tenta, oprime e destrói a humanidade. Sobre o mundo a Bíblia diz o seguinte, lá na epístola de João, vamos ver o que há no mundo e o que Satanás traz. Primeiro vamos ver o mundo, 1 de João, capítulo de número 2, versos 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência ou cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que é que há neste mundo? Há a concupiscência da carne, o desejo de satisfazer os apetites. A concupiscência da carne, a vida para os prazeres sensíveis, o que leva homens à prostituição, à sodomia, à embriaguez, ao adultério, à gula. A concupiscência dos olhos, que é o olhar invejoso, o olhar cobiçoso, o olhar impuro. E a soberba da vida, o orgulho, a busca de vanglória, de posição, de situação dentro deste mundo. São esses os pilares, os elementos que orquestram este mundo maligno. A Bíblia Sagrada diz lá na carta de Tiago o seguinte, Tiago capítulo 3, a partir do verso 4, ele fala a crentes
dizendo que os crentes que já foram libertados do mundo não devem se mostrar simpáticos àquilo que o mundo oferece. Tiago 4, desculpem-me, verso 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ou seja, quem serve a este mundo está traindo a Deus, está transferindo a devoção que deveria ser a Deus para este mundo, está deixando de viver para a vontade de Deus, para passar a viver para agradar o mundo. Paulo disse: se eu quisesse agradar os homens, o mundo, eu não seria servo de Cristo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito Santo, irmãos, em nós, não nos quer compartilhar com este mundo. E segue o texto, verso 6, antes ele dá maior graça. Ou seja, o crente pode vencer o mundo. João diz: esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. O crente pode vencer o mundo porque Deus dá maior graça. O mundo tenta, mas o suprimento para vencer a tentação que vem de Deus é mais forte. O mundo oferece seus prazeres, mas Deus tem melhor para oferecer. A Bíblia Sagrada não nos ensina só a nos privarmos do mundo, mas a aproveitarmos aquilo que Deus dá. Não vos embriagueis com vinho do mundo, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O reino de Deus não é a devassidão da gula, não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e a alegria do Espírito Santo. Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. A paz desse mundo que ele quer lhe oferecer depende de circunstâncias favoráveis, e elas estão sempre mudando, mas Jesus disse: a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. A paz de Jesus excede todo entendimento, independe das circunstâncias. O crente é levado a dizer: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, tua vara, teu cajado me consolam. Ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, diz o verso 7, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E Satanás, o que temos na Bíblia sobre o que Satanás faz? Obviamente sabemos que ele tenta, mas nós podemos saber, para além disso, algumas de suas estratégias. Quando o diabo tentou Eva, Deus havia dito que Adão e Eva não comessem da árvore do conhecimento do mal, que se comessem morreriam. Como é que o diabo começa a tentação? Pondo em dúvida a palavra de Deus. Foi assim que Deus disse: não comereis, não tocareis. Ele disse que vocês iam morrer, certamente não morrerão. O diabo questiona a autoridade de Deus, a palavra de Deus. É o diabo que faz a pessoa duvidar desta mensagem. Ele põe dúvidas. Mas quando ele disse: certamente não morrereis, nós vemos uma coisa que ele tem prazer de negar: o juízo vindouro, as consequências do pecado. Ele vai dizer: aproveite a vida. Depois da morte tudo vira pó. Ou então Deus vai perdoar todo mundo. Ou então você vai para um purgatório, depois resolve, aproveite agora. Ou então você vai reencarnar inúmeras vezes para consertar os erros de uma vida. Então faça errado, que você tem muitas vidas ainda para viver. É assim que o diabo faz. Ele cria as heresias, ele nega o juízo vindouro, ele nega a existência do inferno, nega a existência do inferno eterno. Ele pôs em dúvida a palavra, ele pôs em dúvida o juízo, e ele transmitiu a Adão e Eva
o desejo de serem independentes de Deus. Ele disse: se vocês comerem dessa árvore, vocês não vão morrer. Vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vocês estão aprendendo com Deus, vocês são discípulos, Ele ensina, vocês aprendem. Pois Ele está tentando impedir que vocês saibam logo tudo, de uma vez. Se vocês comerem, não precisarão aprender com Ele. Serão independentes. Este espírito secular, que diz que a ciência vai resolver tudo, que religião é só para a esfera privada, esse espírito hoje, que engrandece a independência do homem, que coloca o homem no centro, que nós vamos resolver o nosso próprio problema com a educação, com isso, com aquilo, e nunca se resolveu com estas coisas, os problemas continuam. Essa arrogância vem de Satanás. Ele quer lhe trazer a sensação de autonomia, de independência de Deus. Mas nós vemos na Bíblia que o diabo também tentou Jesus no deserto. E com Jesus houve outras estratégias, e nós devemos ver quais são, para não cairmos no laço. O diabo com Jesus não negou a Escritura, não negou a palavra de Deus, ele torceu o seu sentido. Note, às vezes ele nega, se alguém está disposto a não acreditar na Bíblia. Mas se alguém já tem uma disposição para acreditar, ele torce o sentido. Ele tomou um texto em que é dito que se Jesus tropeçasse em alguma pedra, os anjos o segurariam, o Pai enviaria os anjos para segurá-lo, um texto de Salmos. Mas note, se tropeçasse em alguma pedra, o diabo disse: olha, pula daqui, salta, porque está escrito que ele vai enviar os anjos para te segurar. O texto não falava para Jesus pular, falava que se tropeçasse os anjos segurariam. Ele estava instigando a uma ação suicida, deturpando o sentido da Bíblia. Mas Jesus disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo quis que Jesus usasse o poder do Espírito Santo que descera sobre ele um pouco antes de ele ir ao deserto, depois que foi batizado por João Batista no Rio Jordão, para exibir-se. Transforma estas pedras em pães. Tu não estás com fome? Usa esse poder. Mas o poder que Deus dera a Jesus fora para ele realizar seu ministério a serviço da humanidade, não para usá-lo para autossatisfação. O diabo quer que você viva para o seu próprio egoísmo. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, citou-lhe a Escritura. Depois o diabo ofereceu os reinos da terra e disse: se tu prostrado me adorares, eu te darei esses reinos. Ele incita a vanglória e o caminho fácil, porque de fato Jesus veio para trazer a criação de volta para Deus, mas através da cruz, e o diabo está oferecendo um caminho simplificado. Olha, só te dobra diante de mim, que aí eu mesmo entrego tudo. Mas Jesus disse: ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. É o diabo que fomenta a heresia, o sentido errado da palavra, é ele que fomenta o secularismo, que põe em dúvida a palavra, é ele que nega o inferno, promove o hedonismo, a vida para os prazeres. O diabo é que instiga as pessoas à cobiça, à vanglória, ao desejo de serem elas independentes de Deus. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera entre os filhos da desobediência. Verso 3 de Efésios 2, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne. Agora vem a carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que depois do pecado nossa natureza foi corroída. É interessante que essa corrupção da natureza humana, ela não é uma coisa positiva, ela é a degradação do que já se tinha. Quer dizer, Adão tinha uma racionalidade tão forte que ele com simplicidade poderia dizer não a um instinto que não deveria ter vazão naquele momento. Mas com o pecado a razão enfraquece e os instintos se fortalecem. Não é que nós ficamos com o apetite carnal mais forte, é que nossa capacidade de domesticá-los ficou enfraquecida, e aí eles parecem mais fortes. A corrupção advinda pela queda é como uma pessoa que passa muito tempo sem se alimentar, ela perde a força de se movimentar, fica atrelada a uma cama, mas por falta de algo, do alimento. Então a natureza humana ficou enfraquecida. O homem se levanta para fazer o bem, porque a sua razão ainda lhe dá diretriz para o que é bom, mas no caminho ele se volta para a sua autossatisfação, ele começa e se corrompe. Cria-se uma sociedade filantrópica para fazer o bem, amanhã estão roubando dinheiro. Alguém começa a fazer uma coisa com boa vontade, depois que ele vê que muita gente o reconhece, ele diz, agora eu quero ser político, aí já está atrás de tomar aquilo que fez como um investimento para uma carreira pessoal. O homem vai na direção, mas ele se entorta por causa da fraqueza. Ele não tem as energias para o bem em suficiência para continuar, ele se dobra. Lutero representou o homem caído como um ser corcunda, que se volta circularmente para a sua própria cobiça. E a Bíblia chama isso de carne. É a natureza, não é o corpo físico. Como o que nos une a Adão é o corpo físico, já que o espírito de cada homem vem pelo sopro divino, então nós estamos sob a condição de ruína de Adão por nos vincularmos originariamente à sua corporeidade, e aí de uma forma metonímica. A Bíblia chama a natureza arruinada de carne, porque é aquilo que temos em comum com Adão. Viemos da carne e sangue de Adão, é isso que nos põe debaixo do juízo que lhe sobreveio. A Bíblia fala sobre a carne lá em Romanos, no capítulo de número 7. Romanos 7, a partir do verso 14. Porque bem sabemos que a lei de Deus é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Eu conheço a lei de Deus, sou capaz de reconhecê-la espiritual, mas o problema está em nós. Sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo. Ou seja, quando eu faço alguma coisa errada, muitas vezes eu sou capaz de reconhecer que errei, ou pelo menos se eu quero aprovar em mim, eu não aprovo no outro. Pois o que quero, isso não faço. Eu queria fazer o bem, mas aí no caminho eu me desvio. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ou seja, se eu mesmo queria ser diferente, então eu reconheço que a lei de Deus é boa, eu é que não sou bom. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Lá em Romanos 8:8 diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O homem caído em sua condição natural não pode agradar a Deus. Por isso que a salvação não pode vir pelas tuas obras. Tuas obras estão maculadas. Tu fazes o certo e te orgulhas de ter feito, e aí polui o que tu fizeste. Tu
fazes alguma coisa boa e depois te autogratifica, eu sou bom, eu fiz isso, e aí o teu ego polui aquilo que tu fizeste. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, ninguém pode ser salvo através das suas obras, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas depois de ter descrito isso, Paulo muda o rumo da história a partir do verso 4 de Efésios 2, ele diz: mas Deus, há uma adversativa, o mas, há uma interrupção de um curso de destruição, há aqui, irmãos, uma intervenção que veio de fora, que veio do céu, que veio de Deus, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Deus começou interrompendo este curso na história, para depois interrompê-lo em nossas vidas pessoais. Deus viu a humanidade sucumbindo ao juízo eterno, mas a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os céus se abriram e o Filho de Deus desceu e se fez carne e habitou entre nós e levou sobre si as nossas culpas, e o justo morreu naquela cruz pelos injustos para levar-nos a Deus. Não foi a nossa operosidade, inteligência, sagacidade, estratégia, capacidade que trouxe alguma mudança ou possibilidade de mudança. Foi Deus que entrou, foi Deus que mandou o seu Filho. Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas Deus, é através dessa intervenção na história, onde ele envia Cristo para morrer por nós e ressuscitar o terceiro dia, que ele intervém em nossas vidas pessoais. É com base na cruz que tudo pode mudar. E note, a mudança que Deus faz não é devida a nós mesmos, não vem das nossas obras a nossa salvação. O texto diz aqui: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Quando Deus vem à nossa vida para nos salvar, ele encontra um morto. Ou seja, nós não poderíamos nos ajudar, estávamos mortos. Deus é que nos vivificou, ele que nos trouxe vida. Não foram nossas obras, não é o nosso mérito, não é a nossa capacidade. A salvação é obra de Deus, do início ao fim. O homem não terá de que se gloriar no céu, porque a obra foi inteiramente de Deus para a nossa salvação. E para que isso fique claro, Paulo vai ser repetitivo e redundante. Dizer que para que pudéssemos ser salvos tinha que ser uma misericórdia grande demais, porque nós éramos os imprestáveis, nós éramos aqueles que estávamos sentenciados à condenação de forma encurralada. Só um Deus muito grande para nos salvar, muito misericordioso, porque Deus não ia simplesmente retratar-se da sua lei por causa de nós, porque ele ama a sua justiça e a sua lei. Mas Deus fez a lei ser cumprida em Cristo. O juízo para os nossos pecados não foi esquecido, foi consumado naquele que se fez nosso substituto e morreu naquela cruz em nosso lugar. Veja o que diz aí o verso 4: mas Deus, que é riquíssimo
Veja o superlativo. Não dá para falar só que ele é rico, não, irmãos. Nós não tínhamos nada para merecer, nada, nem uma grama, mas alguma coisa estava em Deus para Ele nos salvar, não em nós. É que Ele é riquíssimo. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. O nosso Deus tem prazer em salvar. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Note, foi amor muito. E não tem palavras para descrever o jeito, é ficar repetindo, pelo seu muito amor com que nos amou. João diz, nos amou ele de tal maneira, não tem como explicar, que deu o seu Filho unigênito. Paulo diz, o amor de Deus excede todo entendimento, toda lógica, toda explicação. Aqui ele diz, pelo seu muito amor, ele que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que ele nos amou. Esse amor aí, com que amor? Não dá para dizer mais nada. Pelo seu muito amor, com que nos amou. Deus não nos amou tanto, porque nós merecíamos. Ele nos amou tanto assim porque precisávamos. Algumas pessoas dizem, como nós somos importantes, Deus nos amou tanto. Não somos nós que somos dignos do amor de Deus, é o amor de Deus que faz de nós dignos, que tira da nossa condição miserável e nos dá dignidade. Deus nos amou assim tão profundamente, porque o buraco em que entramos era tão profundo, que só um amor muito grande para descer lá e buscar. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, não valíamos nada, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Por que juntamente com Cristo? Naquela cruz, Jesus se fez nosso representante, levou os nossos pecados e a sentença que era para nós, verteu o seu sangue em nosso lugar. Mas ao terceiro dia, já tendo vencido o pecado na cruz e pago o preço da redenção, Ele ressuscitou. E assim como Jesus naquela cruz levou a nossa maldição, Ele agora ressuscitado pode compartilhar conosco sua vida. Assim como Ele morreu por nós, pelo que nós somos, Ele pode agora compartilhar a vida ressurreta conosco. Ele morreu para que nele vivamos. Ele levou a nossa morte para nós termos no coração a sua vida. Ele nos comunica a sua vida ressurreta. É aí onde somos vivificados, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Está vendo a repetição? Primeiro ele diz que nós estávamos mortos, então não fomos nós que fizemos nada, Ele que nos deu vida. Aí depois ele ainda acrescenta, e foi pela graça, foi de graça. Foi pela boa disposição de Deus, não por causa de nós. Aqui no versículo de número 6 diz, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos deu uma nova posição aos seus olhos. Estamos vinculados a Cristo e a sua glória ressurreta. E ele diz no verso 7, para mostrar nos séculos vindouros, olha o exagero, as abundantes riquezas. Riquezas já é um termo forte. Abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Foi muita misericórdia, meu irmão, muita graça. Foram abundantes riquezas de graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Mas como é que nós recebemos esta graça? A graça pela qual, estando anteriormente mortos em ofensas, agora somos vivificados. Como nos é comunicada esta graça? Através da nossa fé. E aqui ele vai explicar no verso de número 8. Porque pela graça, ou seja, é gratuita a salvação, não se deve a nós. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós, para recebermos essa salvação, temos que ter fé em Jesus. A graça
se nos comunica através da fé. E eu quero que você observe o que eu vou dizer neste momento. A fé não é o custo da salvação. Nós não somos salvos por causa da fé. A fé em si não é meritória. Se você crer numa coisa errada, só vai lhe acontecer desgraça. Se você tiver fé num Deus falso, isso não adianta nada. A fé em si não merece nada. Por isso que o texto não diz somos salvos por graça, por causa da fé, mas por meio da fé. A fé é o meio. Quando eu ligo uma torneira, a água surge. Mas a água não existe por causa da torneira. A torneira é só um condutor, permite que a água chegue até mim. A fé, ela apenas é um canal aberto, é um cano que recepciona a graça salvadora de Deus. A fé não é a causa eficiente da salvação, quer dizer, ela não gera a salvação. Ela não é uma eletricidade que faz um liquidificador funcionar, que faz uma salvação aparecer. Ela não é a causa eficiente da salvação. Ela é a causa instrumental. Se alguém me der um presente, obviamente, para recebê-lo, eu terei que estender as mãos, mas eu jamais diria que o estender das mãos foi a causa pela qual a pessoa me deu o presente. Foi simplesmente o meio de eu receber este presente. Por isso que o texto diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós. A salvação não veio de vocês, a fé foi só o estender das mãos do coração para receber a salvação. Não vem de vós, é dom de Deus, vem de fora, é dádiva de Deus a salvação. Agora entendamos qual é a fé pela qual alguém é salvo. Porque, meus amados irmãos, há muitas pessoas neste país continental que dizem acreditar em Jesus e nem por isso estão salvas. Porque nós temos que entender o que é fé dentro da própria Bíblia e não à luz da nossa cabeça. Lá em Romanos, aliás, lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, no capítulo de número 20, versículo 21, testificando, diz Paulo, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a fé salvadora é antecedida pelo arrependimento. A fé, ela segue o arrependimento. Jesus dizia, arrependei-vos e crede no Evangelho. Portanto, se você quer ter esta fé, se você vai abraçar o Evangelho com esta fé, primeiro você tem que se olhar à luz da Bíblia e ver que é um pecador e abominar a futilidade da sua existência. Vivia em trevas, me abomino no pó e na cinza, estava sem Deus no mundo, estava conduzido sem saber por Satanás. Eu não quero esta vida, eu quero ser diferente. Arrependimento. E esta fé tem que ser uma fé iluminada pela palavra de Deus. Romanos capítulo de número 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É crer em Jesus como a Escritura fala de Jesus, não como sua cabeça o imagina, não como um filme lhe apresentou. Sua fé tem que ser baseada na Escritura. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Terceiro, esta fé é em Jesus. Jesus sempre fala, aquele que crê em mim. Não é uma fé acerca de Jesus, é uma fé em Jesus. Você diz, pastor, eu acredito que Jesus é Deus, eu acredito que ele morreu na cruz, então você acredita em informações, em fatos acerca dele. Mas crer nele é uma fé pessoal. É como aquela confiança que um filho tem no pai, de que vai protegê-lo.
É como a confiança de alguém que se submete a uma cirurgia tranquilamente, porque confia na perícia do médico. É confiar pessoalmente nele, na pessoa. O convite de Jesus era para vir a ele. Uma expressão que indica alguém que esteja querendo se render a ele, entregar a vida a ele, confiar que ele vai cuidar de nós. Então é esta a fé pela qual somos salvos, porque pela graça sois salvos. Efésios 2:8, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não terá lá no céu gente orgulhosa, soberba, batendo no peito, dizendo eu consegui, eu construí o caminho. Só haverá agradecidos, só haverá pessoas que estarão para sempre louvando a Deus por tudo que Ele fez. E o verso 10 diz uma coisa interessante, porque nós agora crentes, convertidos, somos feitura sua, obra de suas mãos. É como se a Bíblia estivesse dizendo que nós agora que cremos, nos tornamos uma obra de arte de Deus. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, somos perdoados dos pecados, libertados de condenação futura, nenhuma condenação lá, Romanos 8:1, para os que estão em Cristo Jesus. Mas se Deus deixasse a nossa vida na mesmice, irmãos, isso não seria lá tão interessante. Vou para o céu, mas continuo o mesmo homem, pecador, fracassado. Não. Quando Deus nos perdoa, nos recebe, nos salva através de Jesus, Ele diz o seguinte: agora eu vou fazer desta pessoa um monumento à minha graça. Eu vou fazer dela um monumento, uma obra de arte. Deus muda a nossa vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Somos libertados do pecado para vivermos em santidade, feitura sua, modelados em Cristo Jesus para uma vida agora de boas obras. Porque Deus vai apresentar você ao mundo como um monumento da graça dele. A Bíblia diz: brilhe a vossa luz entre os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está nos céus. Por isso que diz aí no verso 7, para mostrar nos séculos vindouros. Nós somos o monumento da graça de Deus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Vemos, irmãos, pessoas que outrora foram marginais, viciados em droga, caídos na sarjeta pela bebida, entregues às baladas e às bebidas e às prostituições, pessoas vivendo na futilidade. Agora estas pessoas anunciando a Cristo, agora estas pessoas libertadas das drogas, agora os violentos pacíficos, os cheios de rancor oferecendo perdão, agora pessoas libertas da pornografia, sendo pais de família, homens puros, idôneos, mulheres transformadas pelo poder de Deus. O crente é feitura de Deus, é obra de arte de Deus, é o monumento de Deus. Nós somos a demonstração para este mundo das grandes e abundantes riquezas da sua graça. E a Bíblia diz que Deus vai usar a nós como monumentos do seu amor até para os séculos vindouros. Os anjos na eternidade olharão admirados para homens que eram trevas e agora são luz do Senhor, para pessoas que estavam perdidas, mas foram achadas, para pessoas que estavam mortas, mas reviveram. Hoje pode ser o seu dia de mudar. Hoje pode ser o dia de quebrar o curso da morte. Hoje pode ser o dia de romperem-se as correntes. Jesus está aqui. Entrega a tua vida a Ele. Reconhece o teu pecado. Arrepende-te.
da vida que tu tens vivido e apresenta-te a Ele, entrega-te a Ele. Ele vai perdoar os teus pecados, vai mudar o teu coração. Vamos ficar de pé. Deus soberano, nós te bendizemos, Senhor, nós te adoramos pelas riquezas da tua graça,